Vamos lá. O tema dessa mensagem que eu escolhi é o Monte Sião. A gente vai entrar nisso. Mas eu queria falar um pouco de... Eu queria colocar uma introdução dentro disso. Porque quando a gente fala... a Bíblia nos mostra dois montes que são extremamente importantes na Bíblia inteira. Um deles é o Monte Sinai, que é o monte onde Moisés estava lá em cima e Deus deu a lei para ele. Só que tem um outro monte, que é o Monte Sião, que é onde nós estamos, né? E eu vou falar sobre esses dois montes. A gente sabe sobre o Sinai, aponta para uma antiga aliança que é baseado em cima da lei. E o Monte Sião é baseado agora na nova aliança, que é em cima da graça. Só que o que a gente precisa entender antes é que o Monte Sião é muito mais do que simplesmente ter a graça de Deus, mas o direito de poder se relacionar com Ele. Só que o nível de relacionamento, isso é algo que a pessoa deve partir muito da pessoa. Porque quando falamos sobre Deus e Deus querer se relacionar, Ele fez o papel dele em relação a nós. A Bíblia diz que Ele deu o Filho dele para trazer a reconciliação com o mundo. A capacidade de poder se comunicar com a gente. Deus está aí disposto a ouvir qualquer pessoa. Amém? Só que essa deve ver a nossa parte de buscá-lo. Só em que nível? Aí é o nível que você deseja estar em Deus, a profundidade que você quer ir para Ele. Que quando vemos em Ezequiel a visão do profeta, quando ele está olhando o templo e do templo está saindo o rio, a Bíblia diz que Deus mede 500 e depois o homem anda. O que ela aponta para a gente? Que Deus mede a distância de profundidade que você pode ir e você escolhe ou não andar. Só que quando a gente olha para João Batista, a gente tem algo muito legal, porque quando olhamos a biografia de João Batista, a gente entende que ele era um nazireu. O que é isso aí? Uma pessoa que tem extremamente devoção a alguma coisa. Não necessariamente para Deus, mas para alguma coisa. Só que João Batista, obviamente, era um nazireu em uma extrema devoção a Deus. E é legal que Deus não pede para ele parar de comer carne. Mas ele por si só decide comer gafanhoto e mel silvestre. Como assim? Até a forma dele comer, ele entrega a Deus. O que está mostrando? Um grande empenho do homem, de João Batista, em querer se entregar para Deus. A Bíblia diz que ele não decide morar na cidade, mas decide morar no deserto. A Bíblia diz em Lucas que o menino crescia e se fortalecia no deserto até o dia que haveria de ser manifestado em Israel. E quando a gente para pensar, quem mora no deserto? Ninguém. Mas João Batista decide ir para lá. E quando nós começamos a ler no Evangelho, a gente começa a ver que o deserto, que não havia ninguém morando, começa a ser habitado com uma multidão atrás de João Batista. O que isso mostra? A devoção de homem sendo capaz de mudar um ambiente completo. João Batista foi capaz de mudar uma região onde não tinha ninguém morando para um lugar habitável e multidões de pessoas indo para o deserto. E é isso que Deus tem para a gente, amém? Vamos entrar nisso aí. Então, a gente tem os dois montes. E algo que a gente precisa deixar claro sobre o Sinai. É a antiga aliança. É onde a gente fala que era a lei. A aliança da lei. Só que aí eu posso colocar que muitas pessoas começam a bater ou se desfazer da lei. Só que quando lemos Coríntios, a Bíblia vai dizer que a lei é justa, boa e perfeita. Se ela é justa, boa e perfeita, tem algum problema com a lei? Mas por que a antiga aliança então tinha defeito? Isso a gente vai ver em Hebreus. Mas por que o problema de Deus ter mudado a antiga para a nova? Se a lei era justa, boa e perfeita. É porque com quem ele fez aliança é que não era perfeito. Que era com o homem. Então o problema da antiga aliança não era a lei. Era porque Deus tinha feito com o homem. Só que a nova aliança ele fez com um homem, mas não um homem assim como nós, mas com o próprio filho dele. Então não vai haver defeito na aliança, porque é a aliança feita com Deus e ele mesmo. A antiga aliança era feita de Deus com o homem. Só que o homem é falho e Deus não.
É por isso que pela parte de Deus, que a lei é santa, justa e boa, isso é tranquilo. É a parte de Deus, mas a parte do homem é algo completamente difícil de lidar. Vamos seguindo. Hebreus capítulo 8, versículo do 6 ao 12. Presta atenção nesse texto. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior, o quê? Instituída com base em superiores promessas. Fala comigo, superiores promessas. Então, na antiga aliança havia, presta atenção, um mediador, e ela era inferior, e existia promessas nela. Só que agora Deus, vindo agora, Jesus obtendo o ministério, agora é um novo mediador, com uma aliança superior e com promessas superiores. Estão me entendendo? Então, na antiga, e quem era o mediador da antiga? Moisés. E Moisés, apesar de ter sido um grande homem de Deus, era falho. O único homem perfeito foi Jesus. Era o único que podia mediar uma aliança que não possa ser quebrada por algum dos dois lados. Porque apesar de Deus ter feito aliança com o povo quebrou a promessa. Ou melhor, a aliança. Vamos continuar. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito. Então está dizendo que a primeira aliança tinha um defeito. De maneira que alguma estaria sendo buscada em lugar para uma segunda. Então nós entendemos aqui que a antiga aliança havia um defeito. E havia duas coisas nela, eu já falei, vou repetir, que faziam ela ser, uma na verdade, que fazia ela ser com defeito. Era porque é uma aliança com o homem. Pega isso em nome de Jesus. Não, o problema daquela lei, o defeito dela, da antiga aliança, o defeito dela não era a lei. Presta atenção, não vamos atacar a lei. O problema era o homem. A gente não precisava, aquelas pedras, a lei não precisava de salvação. Quem precisava de salvação? Quem era que estava quebrado? Era nós. Não há nenhum problema com a lei. E a gente vai entender o porquê eu estou falando disso. Porque a lei era justa, boa e perfeita. Vamos seguindo. E de fato, Deus repreendendo eles diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com os seus, que é aquele povo, nossa, aqui está com esse, agora que eu vi esse negócio atrapalha. No dia em que os tomei pela mão para vos conduzir até fora da terra do Egito. Então ele está falando, a aliança que eu fiz com aquelas pessoas que eu tirei eles pela mão do Egito. Está falando daquele povo que era escravo no Egito. Obrigado, Mar. Então ele está falando, aquela era com defeito, o qual eu fiz aliança com os pais, com os homens. Pois eles não continuaram na minha. Então não foi Deus que abandonou o povo. O povo abandonou a Deus. Não foi Deus que quebrou a aliança. O povo quebrou a aliança com Deus. E não atentei para ele, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei o quê? As minhas leis. Agora olha a lei aí de novo. Apesar da aliança ter mudado, apesar do mediador ter mudado, um princípio continuou, a lei. Só que na antiga aliança a lei era colocada em uma pedra, onde deveria ter uma contemplação aquela pedra para que eles praticassem aquilo que eles viam. Só que a lei agora não é colocada em uma pedra, aqui está dizendo que é imprimida em nossas mentes. E sobre o nosso coração ele escreveu a lei. Agora a lei não está escrita em uma pedra, mas está escrita em uma carne, que é o nosso coração, amém? Então aquela lei que a gente deveria contemplar para poder obedecer, agora faz parte de quem você é. Não podemos falar, não, a lei não existe mais. Não, a lei faz parte de você. Se a gente é membros da nova aliança, a nova aliança é baseada também na lei. Porque o problema da antiga não era a lei. Meu Deus. Estão me entendendo? Vamos continuar mais um pouquinho. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo.
nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E aqui enxergamos outro defeito da antiga. Por ser baseado em um homem, Moisés, a única pessoa que tinha contato com Deus era o próprio Moisés. Apenas o mediador é quem tinha esse contato e relacionamento com Deus. Era ele quem subia no Monte Sinai para ter as ordens, para Deus falar com ele e ele falar com o povo. Só que quando vem para a nova, Jesus sendo o mediador, ele não coloca esse relacionamento apenas com ele. Ele nos reconcilia e nos dá a capacidade de poder se relacionar com Deus. Amém? Então agora não é só apenas Moisés que pode conhecer a Deus, agora não é só Moisés que pode ver a Deus, mas todos nós podemos. Então a antiga não podia porque apenas um homem tinha um contato com Deus. Agora na nova todos podemos ter esse relacionamento com ele. Vamos seguindo. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E é legal porque a gente enxerga duas coisas. Com as nossas iniquidades, os nossos erros, Deus usará de misericórdia. O que é misericórdia? Não atribuir a nós o que a gente merece. Porque quando a gente vê na própria Bíblia, quando diz, o fato de não sermos consumidos é porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias. O que está querendo dizer? Você sabe por que você não é destruído? Porque Deus tem misericórdia de você. Não, é que é porque eu oro, é porque eu jejuo, é porque eu vou para a igreja. Não, porque Deus tem misericórdia, porque isso não compra nada de Deus. Hein, como assim? Obras de justiça. Eu pratico obras de justiça, Henrique. A Bíblia diz que as obras de justiça praticadas por nós são como trapos de imundícia. Eu nem quero falar o que é isso, misericórdia. É nojento. Quem sabe, sabe. Vou entrar nisso. Mas aqui está dizendo que Deus usa de misericórdia nas nossas iniquidades. E dos nossos pecados jamais me lembrarei. Só que isso é legal quando a gente pega esse texto, porque quando parece que Deus tem uma memória fraca ou ele decide apagar. Só que Deus não pode apagar a própria memória. Será que Deus esqueceu dos nossos pecados? O que vocês acham? Ele não esqueceu. A Bíblia diz que a ira de Deus continua sobre... Os céus revelam a ira de Deus. A ira de Deus continua contra o pecado. Então quer dizer que ele não esqueceu. Mas por que a gente passa batido? Porque quando ele olha para a gente, ele não vê a gente. Diz amém para isso. Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre. Então não é que ele esqueceu do nosso pecado, ele não nos enxerga. Você deveria ficar muito feliz com isso. A gente cantou agora. Que ele cresça e eu diminua. A única coisa que importa para Deus não é você. Meu Deus! Mas o filho dele em você. Gálatas 1,15 diz, aprove a mim, em mim, Deus revelar o seu filho em mim. Sabe o que é você? Revelar a Jesus. Você sabe por que muitas pessoas não são atraídas por Jesus por causa de nossas vidas? É porque nós mostramos nós como cristãos e não Jesus. Porque se a gente apresenta Jesus sem nenhum tipo de defeito ou sem nós, ele é irresistível. Um Jesus que é bom, um Jesus que é amoroso, um Jesus que apesar de que você erra, ele continua te amando, ele não olha para os seus defeitos, ele está sempre do seu lado. Tem como resistir a isso? Mas se a gente demonstra que nós temos esse relacionamento com Deus pela base do que fazemos, nós geramos um povo que não quer saber de Deus. Porque o que ligava as pessoas a Deus, quando a gente olha para a igreja antiga, graças a Deus por eles, o antigo não é ruim, só ficou velho. É que o que fazia a conexão deles com Deus era a veste. Era o que eles faziam. E Jesus ficava onde? De escanteio. E isso é um problema. Porque de quem Deus se agrada? De Jesus. E se a gente olhar, a Bíblia diz assim, não há nenhum lugar que a gente vai ver onde e nós agradamos a Deus. Mas duas coisas agradam a Ele quando a gente olha no Novo Testamento. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. E Hebreus diz que é dos louvores que saem dos nossos lábios que Deus se agrada.
Então, a forma que você agrada a Deus é louvando. E o que tem de mais isso? Isso é um esforço para você? Não. Não é legal o louvor aqui? Não é? Graças a Deus pelos ministros. Olha o Cássio lá. Você ora por aquele homem? Pela Marcela, vocês oram por eles? Eles criam, através dele, claro, Deus cria esse ambiente para nós. E Deus está se agradando do nosso louvor. E o centro do nosso louvor não é nós mesmos, mas é Jesus. Nós cantamos sobre eles, sobre ele. Amém? Vocês estão pegando? Vamos seguindo. Então vamos agora entrar de fato nesse monte. Nesses dois montes. Hebreus 12, do 18 ao 24. Vamos pegar algumas coisas aí. Ora, vocês não têm chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Olha o que tinha nesse monte. Fogo palpável, ardente, escuridão, trevas, tempestades, o clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quanto os que ouviram suplicaram que não lhe falassem, mas os homens não queriam mais ouvir sobre o monte Sinai. Presta atenção, pois já não suportavam o que era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, seria apedrejado. Então ali, onde o Monte Sinai, onde Moisés recebe a lei de Deus, aquele lugar tinha trevas, tinha tempestade, trombeta, saíam ordem de lá, o povo nem queria mais ouvir, nem suportava mais ordenâncias. Era o que havia naquele monte. Até o próprio Moisés, e a gente deve estar atento a isso. A gente coloca como uma maravilha esse relacionamento que Moisés tinha com Deus. Era incrível. Mas olha o que a Bíblia diz. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse. Eu tenho medo. Antes de subir para o Monte Sinai, presta atenção nisso. Moisés disse que tinha medo. Então o que ficava sobre o povo era um medo. Eles obedeciam a Deus por medo. Não era por relacionamento, é porque havia uma ordem que saía do Monte Sinai. E é legal porque lá no monte tem tempestade, são coisas, o fogo ardente, o fogo que o fogo consegue tocar, porque aquela lei, a antiga aliança, era baseada em coisas que eles podiam ver. Então você vai ver Elias, quando fala, profetiza sobre a chuva, que ele pede para o servo dele ir lá 7 vezes e olhar. Quando a gente vê o povo sair do Egito, Deus manda os 10 sinais. E aí por diante. Para as pessoas começarem a enxergar Davi tinha que derrubar o gigante. Golias. Então era uma forma diferente de relacionamento com Deus. Apenas por vista. Só que quando começa a nova, Jesus disse o seguinte para Tomé: porque você viu, você creu, bem-aventurados que não viram, mas creram. Agora é uma aliança diferente, que não é por vista, visto que não andamos por vista, em 2 Coríntios diz, mas pela fé. O que te liga a Deus não é mais as coisas que são palpáveis, mas a sua crença nele, diz amém para isso. É a capacidade de crer nele, é isso que a nova aliança é baseado. Então Moisés não queria esse relacionamento porque era um lugar feio, horrível. E aí que sai a expressão temor, de ter medo ao Senhor. Nesse sentido, eles tinham medo mesmo. Só que quando a gente passa para nós... Cássio, você pode abrir um versículo para mim aí? Isaías 11, 1. Isso, 11, 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. Presta atenção nisso aqui. No tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Vai para o versículo 2, Cássio. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito do conhecimento e de temor ao Senhor. Está dizendo que o que estava sobre Jesus é o espírito de temor ao Senhor. Não aquele medo, mas agora uma devoção, uma admiração, porque o temor aí é admiração por Deus, não mais medo. É o espírito que estava sobre Jesus. Deixa eu te falar, esse mesmo espírito de temor que estava sobre Jesus está sobre nós, amém? É por isso que nós podemos ter temor e obediência e reverência a Deus, não porque nós somos incríveis, mas porque nós temos o Espírito Santo sobre nós. E a gente pode fazer coisas incríveis fluindo nesse Espírito. Como assim, Henrique? Atos capítulo 1, desculpa, Cássio, mas eu vou ter que usar você. Atos capítulo 1, versículo 8. Muito conhecido. Diz aí, mas recebereis poder. Poder é dunamis, a capacidade de gerar coisas, gerar milagres, gerar coisas maravilhosas. Mas receberão poder ao descer sobre vós, quem? Então o poder não está em você. E quando a gente vê lá Efésios 2, 3, 20, não precisa abrir, Cássio, que diz aquele que é poderoso, infinitamente mais poderoso de fazer tudo aquilo que você pedir através do poder que opera em você. E a pessoa acredita que é ela que tem um poder. Só que o poder de gerar está no Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Presta atenção nisso. Nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E seremos minhas, e serão minhas testemunhas. Testemunhas aqui no original é mártires. O que seria mártires? Alguém que é capaz de morrer pelo que acredita. Em que eu não sou capaz de morrer por Deus. Realmente, ninguém é capaz de morrer por Deus por si só. Não, se a igreja for perseguida, eu morro por Jesus. Se ficar frio, não vem para a igreja. Aí vai morrer por Deus, vai. Se ficar com dor de cabeça, já não vem para a igreja. Aí vai morrer por Deus quando a faca estiver sendo afiada. Mas essa capacidade de poder morrer pelo que acredita vem do Espírito. Você sabe por que Jesus conseguiu morrer? Porque tinha um Espírito Santo sobre ele. Está vendo ali? E serão minhas testemunhas? Cássio, Apocalipse 12, 11. Ou 11, 12, alguma coisa assim. Meu Deus. Aí aqui, ó, presta atenção aqui. Aqui falando da batalha contra Satanás, o grande dragão, presta atenção nisso. Eles, pois, venceram por causa do... A primeira coisa, sangue do cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo na face da morte, não amaram a própria vida. Alguém só não vai ser capaz de amar a própria vida quando o Espírito Santo estiver sobre ele, porque ele vai conseguir dar a palavra de testemunho. Então ninguém é capaz de morrer por Jesus se não for pelo Espírito. O próprio Jesus foi assim. Em Lucas 4,18, não precisa abrir não, Jesus diz o seguinte, eis, o Espírito Santo está sobre mim, o qual me ungiu, o qual me capacitou para evangelizar os pobres, para curar os enfermos. Então ele está dizendo que a capacitação de Jesus cumprir o ministério veio do Espírito. E quando a gente vê em Coríntios, diz que a aliança que nós estamos, o mediador é Jesus, mas é a aliança do Espírito. Amém? Estão me entendendo? Pode voltar para o esboço, Cássio. Obrigado aí, você foi uma metralhadora diversa aí. Vamos lá. Próximo versículo. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Fala comigo. Monte Sião. Nós chegamos lá. E é a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. E a incontestável hoste de anjos. E a universal assembleia. E a igreja dos primogênitos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos
dos justos aperfeiçoados. Está falando que nós chegamos ao Monte Sião. Não estamos mais no Monte Sinai. Mas a igreja está localizada no Monte Sião. Não um monte onde tem trevas, onde tem tempestade, onde tem barulho. Estão me entendendo? E a Jesus, onde está lá? O mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Não quero entrar nisso, mas diz que Jesus, o mediador, está lá, com o sangue da aspersão. Então nós estamos no Monte Sião e não no Monte Sinai. O Monte Sinai aponta para o que Deus, uma aliança de Deus com os homens, e Sião fala de uma aliança de Deus com ele mesmo. Quando a gente vê Isaías, ele diz assim: eu, por amor de mim mesmo, eu salvarei eles. Loucura, né? Isso é amor próprio, né? Por amor dele mesmo, é porque ele quis. Porque quando a gente olha alguns textos, a gente vê que realmente, a própria palavra diz, né, que alguém pode se animar em amar, em se dar ou se sacrificar por um amigo. Pode até ter um ânimo. Mas e Deus que salvou a gente quando éramos inimigos? E Deus que decidiu dar o filho dele. Eu não tenho um filho, mas eu acho que isso é... Imagina você dar, quem tem filho aí, seu filho por um ladrão. Por um mentiroso. Sabendo que, mesmo que aquele cara se converta, ele nunca vai ser alguém perfeito para você. Chega a ser ridículo esse tipo de relacionamento que Deus criou com a gente, né? E a gente vai casar com ele, amém? A Bíblia diz que nós estamos esperando o noivo para as bodas do Cordeiro. E olha esse noivo, top. Rico, bonito, nunca vi uns olhos como de chamas. Cheiroso, que ama, não tem defeito, tem compaixão. Tá aí pro que der e vier. Não sai, não tem futebol de domingo. Não tem um rolê com o videogame com os amigos sexta-feira à noite. Agora olha a noiva. Se não é o amor dele, esquece. Se não é o amor dele. E é isso que a gente está baseado, amém? E o fato de a gente estar no Monte Sião não significa que a gente talvez não vá ter problema, não seja difícil lidar com essa aliança, mas é algo que nós aprendemos com o relacionamento com Deus. Só para encerrar, coloca Filipenses capítulo 4, versículo 11, Cássio, para mim. Já estou encerrando. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vou ler mais uns 4 versos. Saiu aqui. Saiu. Aqui. Presta atenção. Paulo está dizendo da renovação que a igreja tinha em apoiar ele no ministério. E presta atenção no que ele diz. Digo isso não por causa da pobreza. Porque aprendi. Fala comigo, aprendi. Olha o que Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Sabe aquele ditado que ninguém nasce aprendendo ou sabe de tudo? Paulo está dizendo, sabe as tribulações? Eu aprendi a viver feliz em todas elas. Pode vir aí, Cássio. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as coisas, as circunstâncias, já tem o quê? Presta atenção nisso. Sabe que às vezes a gente passa por problemas? Não porque Deus quer, mas a gente deve enxergar esses problemas como experiência.
para aprender a viver de qualquer jeito, não importa a maneira que a gente esteja. E é um grande segredo, presta atenção, já tenho experiência tanto de fartura como de fome. E é legal porque Paulo ele aprendeu não a viver apenas quando tinha pouco, mas aprendeu a viver quando tinha muito. E o que isso fala pra gente, Henrique? Porque às vezes quando a gente está com problema, quem é o primeiro a ser lembrado? Deus. E quando a gente está de boa, quem é o primeiro a ser esquecido? Vamos continuar. Assim de abundância como de escassez. Vira mais um Cássio? Porque tudo posso. E a gente acha que poder é fazer as coisas. Não, mas é o fortalecer. O tudo posso aqui é para poder passar por todas as aflições. E Paulo está dizendo, cara, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Henrique, mas você pode falar, mas Paulo, pelo amor de Deus, que luta esse cara tinha? A gente vai ver a biografia dele. 2 Coríntios capítulo 11, Cássio, agora é a última. Não, desculpa, tá? Capítulo 11, versículo 23. Se você acha que tem problema, eu vou te mostrar esse homem que falou isso aí. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Agora a gente começa a falar. Olha a vida de Paulo com... Presta atenção nisso. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Pode passar, Cássio. 5 vezes recebi de judeus, 40 de açoites, menos 1. Continua, Cássio. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Continua, Cássio. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, continua, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, e muitas vezes frio e nudez. Esse cara passou por tudo isso. Além das coisas exteriores, que é algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação de todas as igrejas. Só até aqui, Cássio. Olha a biografia desse cara. Apedrejado, o navio afundou, ficou no mar por 1 dia e meio. Apanhou com vara, foi preso várias vezes. Não podia ficar entre os gentios, não podia ficar entre os judeus. Falsos irmãos, todo mundo perseguia, entrava em toda a cidade, era perseguido. Sabe o que esse cara falou? Que essas leves e momentâneas tribulações produz para nós um eterno peso de glória. Meu Deus. Porque quando é que eu sou fraco, aí eu sou forte. É aprendendo a viver feliz. Pensa, os caras eram presos, presta atenção nisso, foram presos porque pregaram a palavra. Foram presos porque pregaram a palavra. Apanharam porque pregaram a palavra. Sabe o que eles faziam depois? Deus, que honra apanhar por você. Deus do céu. Aí você fala assim, caramba, por que aqueles caras desfrutavam de sinais maravilhosos? A sombra de Pedro curava, os lenços de Paulo curava. Olha o nível que eles tinham. Isso não era na lei, isso não é... Eu quero que você entenda que isso não é obrigação. Não é obrigação, não. Ser preso, não estou profetizando que você vai ser preso. Graças a Deus nós temos um país que a gente pode falar do evangelho sem ser preso ou apanhar. Diz amém por isso. Alguém sofre perseguição por ser cristão? E mesmo assim é difícil a gente se posicionar como um. Eu falo por mim. Sei vocês. Me entenderam? Então entenda isso. A gente está no Monte Sião e não no Sinai. E no Monte Sião, isso é legal, porque no Sinai tinha a mesma coisa que Sião, só que Sião tinha algo a mais. Sinai era frequentado por um servo. Sião é frequentado por filhos. Em Sinai havia a presença de Deus. Em Sião também tinha a presença de Deus.
Só que o que não tinha, que tinha no outro é que no Sinai eram apenas servos e eram praticamente pagos pelos serviços. No Monte Sião, a gente tem herança, porque é frequentado por filhos. A gente não tem apenas presença, mas tem herança. Amém? Fique de pé, vamos orar para encerrar.